Olá, lindos. Vamos iniciar hoje falando sobre o ciclo da borracha, contexto histórico e geográfico. O ciclo da borracha foi uma época importante para a história econômica e social do Brasil. Está relacionado com a extração do látex, que é retirado da seringueira, e aí a própria comercialização da matéria-prima, a borracha. O auge desse ciclo se deu entre 1879 e 1912. E depois, que ele teve uma queda, que nós vamos estudar lá na frente, ele teve uma sobrevida entre 1942 e 45, que foi o período da Segunda Guerra Mundial. Na segunda metade do século XIX, a borracha exerceu forte atração e influência sobre aqueles empreendedores mais visionários, ou seja, aqueles que viram que isso aí ia gerar muito lucro, A Revolução Industrial e o desenvolvimento tecnológico, a Revolução das Indústrias, o surgimento principalmente da automobilística e o desenvolvimento tecnológico, como veio a questão da vulcanização, que nós já estudamos, foram as razões principais que fizeram com que a borracha natural, que até então era um produto exclusivo da nossa região, isso já existia, essa produção, se tornasse algo muito procurado e valorizado, que gerava lucros, como eu falei para vocês, e dividendos. Isso é quando alguém investe seu dinheiro nesse produto, ele acaba recebendo dividendo, esses juros desse dinheiro que ele investiu. Para quem investisse nesse comércio, tendo destaque a Europa e a América do Norte investindo nessa área. O maior centro comercial do ciclo da borracha foi a região da Amazônia, nacional e internacional, não é só isso aqui. Por isso que eu coloquei aqui internacional, porque os outros países que rodeiam aqui a Amazônia, que faz parte da Amazônia Internacional, que é a região amazônica por todo, também teve essa exploração, mas principalmente aqui na nossa área do Brasil. E todo o processo provocou a expansão da colonização, atraindo riquezas, além de reformas arquitetônicas, que nós vamos ver, culturais e sociais, no caso para a sociedade amazônica, que é o chamado Belle Époque. Todo esse movimento deu um grande impulso no desenvolvimento das cidades de Belém, Manaus e Porto Velho, que nós vamos ver lá. Capitais e maiores centros comerciais localizados na região norte do nosso país. Uma outra situação que ocorreu nesse período, quando se começou a grande exploração, principalmente aqui nessa área do Acre, eles penetraram, invadiram na exploração, começaram a entrar para a área da Bolívia, E com isso houve um conflito entre os dois países. Por quê? Isso aqui é invasão, O Brasil era isso aqui, E aí essa área aqui pertencia a quem? A Bolívia. E eles entraram para explorar aqui, para ir atrás de seringueira, para mais produção, retirada, do látex e tudo. E com isso foi feita uma negociação entre o Brasil e a Bolívia, que hoje é essa área todinha aqui, é o Acre, Esse pedaço aqui foi entregue para o Brasil, mas depois de uma negociação, por meio de um tratado chamado Tratado de Petrópolis. Então, olha lá, foi vendida, com cerca de 2 milhões de libras esterlinas no ano de 1903. Então, o Brasil pagou por essa área aqui. Além do que aconteceu com o Acre, o surgimento do Acre, uma outra consequência que aparece desse período do ciclo da borracha é o surgimento de vilarejos e povoados. E depois se transformaram em importante cidade. Por quê? Começou a chegar mais gente, que vem a questão também do fluxo migratório aqui que nós já comentamos, de muitos nordestinos que vieram para cá. E aí aumenta a população e com isso eles vão precisar de casas, de locais para ter as suas vidas e com isso começa a surgir os povoados, E depois se tornarem grandes cidades. O comércio da região foi aumentando e a renda do cidadão também foi melhorando, porque como tem as grandes vendas, começa a ter vários comércios surgindo e com isso gerando empregos e gerando renda para a população.
A Belle Époque, né? Por que se fala Belle Époque? Porque quando esse povo começou a ganhar muito dinheiro, né? Os grandes empresários começaram a serem galistas, tudo, os investidores começaram a ganhar dinheiro aí, eles começaram a investir na melhoria de onde eles moravam, né? Porque eles tinham que estar aqui, ter o seu local para verificar todas essas transações que ocorriam aqui dentro da Amazônia. Então, eles começaram a investir principalmente nas capitais, como Belém e Manaus, tá? Foram uma das principais. Elas já existiam, mas passaram por grande modernização e urbanização, olha lá, havendo momentos que foram as mais desenvolvidas em nível nacional, ou seja, passando até São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Belém e Manaus estão entre as primeiras cidades do Brasil que, ainda no fim do século XIX, instituiu a eletricidade na iluminação pública que não tinha, tá? Gerando também a viabilidade para a instalação dos bondes elétricos. Nós vamos ver algumas fotos sobre isso, né? Aqueles bondinhos que a gente assiste até nas novelas e algumas séries. Influenciado pelos países, pela Europa, aí por isso que vem Belle Époque, porque eles foram muito influenciados pelas cidades parisienses, né? Construíram mais casas, cinemas, escolas, prédios públicos, entre outras edificações. E tudo nesse estilo, né? Tudo buscando o que tinha de melhor na Europa. A população dos centros urbanos da região norte tiveram acesso à eletricidade, rede de esgoto, né, que não tinha, e sistema de água encanada, que tudo era bem rústico. Quando você vai para o interior, você percebe a rusticidade. Então, imagina que era assim mesmo aqui dentro de Belém, tá? Então, observe aqui as imagens, né? Nós temos os bondinhos, mercados, de correio venda de alimentos e tudo, né? Isso aqui é em Manaus, aqui também, aqui é em Belém, tá? Aqui em Manaus, Belém. Então, aqui nós temos o Teatro da Paz, né? Que foi um investimento feito desse período, que nem nós vimos ainda há pouco de Manaus. Um dos primeiros cinemas, né? Ele aqui surgiu em 1912. Olha, né? O Brasil não tinha chegada do primeiro cinema em Belém. Oh, coisa linda! Imaginem, né? Naquela época, Belém avançou muito a partir desse ciclo da borracha. Senão ia demorar muito para chegar alguma novidade aqui. Outra aqui também, olha. Quando você anda ali por dentro de Belém, você vê essas arquiteturas, olha, que nem aqui o mercado, né, de peixe aqui em Belém, olha. Essas arquiteturas bonitas, não só essa, mas também como os palácios, Palacete Pinho, né, Palacete Bolonha. Então, tem vários locais em Belém que mostra essa arquitetura desse tempo, do ciclo da borracha que foi investido. Ok? Obrigado pela aula. Até a próxima.